pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um bloco, dessa vez o bloco 14. E na língua portuguesa nós vamos continuar falando sobre as fábulas. Tenho certeza que vocês adoram essas histórias. Eu particularmente adoro. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero textual com esse textinho aqui, tá? Vocês sabem quem foi Esopo? Nós vamos ver aqui. E fábulas, vocês se lembram o que é? Quais são as suas principais características? Vamos conferir agora. Fábulas são histórias curtas que apresentam uma moral ou uma lição ao final e animais com características humanas. Essas narrativas registram as experiências e o modo de vida dos povos. Fale das origens e principalmente de Esopo, que iremos conhecer nesta aula. Esopo é de uma época em que os povos se dividiam basicamente em dois grupos, os mais fortes e os mais fracos. Um povo queria dominar o outro. Guerreavam entre si e quem perdia era transformado em escravo, podendo ser vendido ou comprado como mercadoria. Esopo também foi um escravo. Dizem que apresentava uma aparência física feia, mas ninguém duvidava que era muito inteligente. Ele dava conselhos através das fábulas. Esopo, pessoal, viveu aproximadamente no século VI, entre os 5 e os 6 antes de Cristo, antes do ano 1, para vocês terem ideia, tá? E essas nações que guerreavam eram lá na Grécia, esses povos, porque os mais fortes eram aqueles que tinham mais territórios. E eles saíam com seus exércitos buscando cada vez mais terras. E aí confrontavam os povos, tá? Então, vamos lá. Observe que algumas das fábulas lidas anteriormente são atribuídas a Esopo. Agora, vamos conhecer como as fábulas são escritas. Nas fábulas que você leu, quem conta a história? O narrador participa dela? Será que ele só observa? Vocês já pararam para pensar? De acordo com tudo que já vimos sobre a fábula, leia o texto abaixo e responda ao quadro. O rato do mato e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma do que suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral: mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. A fábula que você leu é composta de partes. Complete o quadro abaixo de acordo com as partes que o texto apresenta. Aqui o cenário, pessoal. Como que era? Como era lá no campo, descrito no texto? E lá na cidade? Os personagens. Apareceram 2, o rato do campo e o rato da cidade. Como que era cada um? Qual foi o conflito gerador? Ou seja, qual foi
o momento, o acontecimento que se disparou na história, aquele que mudou completamente lá. E qual foi a resolução? Qual foi o final? E qual é o tipo de narrador? Em primeira pessoa, ou seja, aquele que participa da história, ou foi em terceira pessoa, aquele que só está lá observando e conta? O que vocês acham? Se precisarem, leiam o texto novamente, buscando essas informações agora, tá, pessoal? Retomando o que aprendemos sobre as fábulas, são narrativas simples. Os personagens são animais com comportamento humano e trazem um ensinamento. A forma como ela é escrita pode ser de duas maneiras. Discursos são as várias possibilidades que o narrador dispõe para registrar as falas dos personagens. Trata-se de alguém transmitindo uma informação para o outro. Pode ser apresentada da seguinte forma. Forma direta. Acontece quando a fala de um personagem é apresentada com o uso de dois pontos, aspas ou travessão. Por exemplo, quando o narrador fala: "E o rato do campo disse". Aí se usa dois pontos e na linha de baixo geralmente se apresenta aspas ou travessão, porque o ratinho, o personagem, vai falar e vai aparecer no texto a própria fala, tá? Como se ele estivesse falando, a fala na íntegra, tá? E temos a forma indireta, que é o próprio narrador é responsável por explicar a fala dos personagens. Não é que o narrador está falando, mas está explicando o que os personagens disseram, né? Então, por exemplo, quando o narrador fala assim: "O rato do campo disse ao rato da cidade que não voltaria mais para lá". Então, não é uma fala do narrador, ele está explicando o que o rato do campo disse ao rato da cidade, tá? Vocês vão encontrar essas duas formas de discurso nos textos. Forma direta, que é a fala da personagem na íntegra, ou seja, é a fala dela na sua totalidade, do jeitinho que ela narrou. E temos a forma indireta, que o narrador vai explicar o que as personagens disseram umas para as outras, certo, pessoal? E aí, na forma indireta, nós não temos os sinais de pontuação, dois pontos e nem o travessão, tá? Porque é só uma explicação. E a forma direta sempre vai aparecer com dois pontos e o travessão na fala das personagens. Vamos fazer uma análise na fábula a seguir. Comece pintando as pontuações usadas na fábula e depois responda as atividades. Então, pontuações que vocês vão pintar: ponto final, vírgula, dois pontos, travessão, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, etc. Tudo que for pontuação vocês vão pintar, certo? Então, vamos para a história. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: "Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo?" "Como sujar?" respondeu o cordeiro. "A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando a água." "Não me responda", tornou o lobo furioso. "Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa." "Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso?" respondeu o cordeiro. "Mas você estragou todo o meu pasto", replicou o lobo. "Como é que eu posso ter estragado seu pasto se nem dentes eu tenho?" O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o devorou. Como
podemos perceber as falas existentes? Tem algum sinal de pontuação que ajuda nisso? Qual é e para que serve? E qual a função dessa pontuação em um texto? Lembrem lá do discurso direto, que pontuação nós devemos usar para apresentar a fala de uma personagem. E por que é tão importante? Lembra que eu falei que apresenta a fala na íntegra e não somente uma mera explicação do que foi dito? Além do travessão, algumas palavras podem indicar que o personagem falou. Quais palavras utilizadas no texto mostram a fala dos personagens? E aí, pessoal, voltando aqui no texto, quais palavrinhas mostram que os personagens falaram? Geralmente vão estar as palavras de ação, os verbos que vão estar remetendo a alguém. Por exemplo, respondeu. Quem respondeu? O cordeiro. Replicou. Quem replicou? O lobo. Então, vão ter essas palavrinhas chaves aí, tá? Que vão dar indícios de quem falou lá, aquela fala que está no travessãozinho, tá? Agora, observe um trecho desta mesma história e analise a forma como ela foi escrita. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que ele tinha muita ousadia em vir até ali, sujar a água que ele estava bebendo. O cordeiro respondeu que a água corria do lobo para baixo, e como ele estava mais para baixo, não estava sujando nada. Neste trecho, tem falas aí também? Algum personagem fala? Quais sinais de pontuação foram usados neste trecho? E agora, escreva a diferença entre a fábula, que vocês lerão ali, e esse trecho em relação à forma como elas foram escritas. Qual a diferença da escrita de uma para a outra? Uma apresenta falas, a outra apresenta também ou não? Uma apresenta o discurso direto, que tem lá 2 pontos, e o travessão, a fala da personagem na íntegra, ou apresenta o discurso indireto, que é a explicação do narrador sobre a fala das personagens de uns para os outros. Expliquem para a professora nessa questão a forma como foram escritos, tá? Essas falas aí, ou essas explicações de falas, tá bom? Então, analisem a diferença entre a fábula e esse trecho. Agora vamos ver o texto do leão e o rato. Havia um leão, rei de todos os animais, que depois das suas caçadas costumava dormir à sombra de uma bela árvore. Perto dali estava a toca de um grupo de ratinhos. Eles sempre esperavam o leão dormir, então saíam para brincar entre as folhas caídas pelo chão. Um dia, quando o leão estava dormindo, os ratinhos saíram todos despreocupados e começaram suas brincadeiras. De repente, o chefe dos ratinhos caiu sobre a cabeça do leão, que logo despertou. Apavorado, disse-lhe o rato: "Desculpe-me, majestade, não me devore, prometo que nunca mais brincaremos aqui." "Ora", respondeu-lhe o leão, "imagine se vou comer um mísero rato como você. Só como carne de primeira. Você só merece o meu desprezo e, portanto, não vou nem perder meu tempo." Vários dias se passaram até que, numa certa noite, extremamente escura, o leão, durante suas andanças pela floresta, caiu numa armadilha de caçadores. Ficou todo amarrado por cordas muito fortes. Por mais que se debatesse, não conseguia livrar-se da rede. Todos os bichos da floresta fugiram apavorados. Nenhum se atreveu a ver o que estava acontecendo com o leão, muito menos socorrê-lo. Perto dali estavam os ratos que ouviram aquele barulho e, curiosos como são,
foram ver o que estava acontecendo. Ao chegarem perto do leão, viram que ele já estava muito cansado e esperando pelo pior destino. Pelo que vejo, disse-lhe então o rato, Vossa Majestade caiu numa rede de caçadores e não consegue escapar. Mas não precisa se preocupar, que tudo farei para libertá-lo. Chamou seus companheiros e ordenou-lhes: Vamos roer depressa as malhas desta rede, antes que os caçadores cheguem. Então todos puseram-se a trabalhar febrilmente. Em poucos instantes, arrebentaram toda a rede e soltaram o rei dos animais daquela armadilha. O leão ficou muito grato e teve uma grande lição de solidariedade. Moral da história: nunca devemos desprezar alguém, por mais humilde que seja. A vida dá muitas voltas e talvez um dia venhamos a precisar exatamente da sua ajuda. E esta fábula foi escrita por Monteiro Lobato. E agora prestem atenção. As questões aqui abaixo que eu vou ler com vocês e a produção de texto deverão ser respondidas nas folhas avulsas que a professora colocou nos saquinhos, tá? Colocamos as folhas com linhas para vocês responderem essas questões aqui, tá? E depois vai ter a proposta de produção que eu também vou ler, tá? Então vamos lá. Letra A. No primeiro momento, qual era o sentimento do leão em relação ao ratinho? O que fez o leão mudar de ideia sobre o ratinho? Normalmente, nós achamos o leão forte. Contudo, estando preso em uma armadilha por caçadores, ele acabou ficando fraco. Como você explica essa afirmação? Por que vocês acham que ele acabou ficando fraco? Por que o ratinho resolveu ajudar o leão? Uma das características da fábula é apresentar um conflito inicial e após um desfecho. Qual foi o conflito? E qual o desfecho que se deu? Com base no conflito inicial e no desfecho, pode-se dizer que a maior lição aprendida foi o quê? Portanto, o tema principal do texto, qual que é? E qual é a opinião do autor em relação a esta fábula? E aqui vocês terão algumas questões apenas para marcar a alternativa correta, tá bom? Analisando ainda a fábula do leão e do rato, tá, pessoal? A fábula recebeu esse título por quê? Indica que o leão é o rei dos animais? Indica quem são os personagens principais? Indica que o leão e o rato são personagens secundários, quer dizer que eles não são os principais? Nega os fatos importantes acontecidos com todos os personagens. O que vocês acham? A atitude do leão em relação ao rato demonstra inveja do gato, piedade pelo rato, desprezo pelo rato ou egoísmo por ser mais forte. O sentimento do rato em relação à situação do leão indica astúcia, vaidade, solidariedade ou liberdade. O leão foi aprisionado por causa da sua distração, da mata fechada, do desejo de vingança do rato, do seu desconhecimento do ambiente. O ensinamento coerente com os fatos desta fábula é: o orgulho leva à morte. É melhor confiar desconfiando. Quando a sorte muda, os fortes necessitam dos fracos. Aos poderosos, tudo se desculpa. Aos miseráveis, nada se perdoa. O adjetivo majestade expressa posição social, falta de dinheiro, motivo de orgulho ou motivo de respeito.
Em que momento se apresenta um fato real expresso na fábula? Desculpe-me, majestade, não me devore, prometo que nunca mais brincaremos aqui. Nunca devemos desprezar alguém, por mais humilde que seja. Esta bondade leonina o rato iria pagar. Mostrou que a força não vale tanto quanto vale o amor. Qual é o tema central do texto acima? Que devemos demonstrar força em qualquer situação, que devemos desprezar os que nos ajudam, só vence na vida aquele que demonstra esperteza, que devemos ser solidários uns com os outros. O texto acima também poderia apresentar a seguinte moral: qual será, hein? Não devemos subestimar os outros. Quem feio ama, bonito lhe parece. Às vezes recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Ou quem com ferro fere, com ferro será ferido. São questõezinhas de interpretação. Algumas vocês vão encontrar resposta no próprio texto e a outra tem que pensar um pouquinho, tá? E aí vem a proposta de produção, tá, pessoal? Vocês, além daquelas perguntas de A até a G, se não me engano, isso, A até a G, que é para fazer na folha com linhas, a proposta de produção também, tá? Qual é a proposta? Produzir uma nova versão para a fábula O Leão e o Ratinho, na folha que foi no saquinho de vocês. O texto deverá apresentar os mesmos personagens. No entanto, poderá modificar o conflito inicial, tá? O ambiente e o desfecho. Quanto à moral, poderá se modificar, desde que não mude a mensagem no final. Vocês podem escrever uma moral usando palavras diferentes, tá? Mas desde que preserve o sentido da moral que nós lemos ali, tá? E importante, não se esqueçam do título, ou seja, o nome da história, vocês precisam dar o nome. O espaço de parágrafo, deixem 1 ou 2 dedinhos sempre que vocês forem iniciar uma frase, tá? Uma frase que contenha uma ideia diferente. Iniciei um parágrafo, falei tudo que tinha para falar. Agora, eu preciso apresentar outra ideia, outro parágrafo, tá? E lembre-se, parágrafo é somente no início da frase, ou seja, no comecinho de cada frase. Terminou a linha, ainda não acabou o parágrafo, você vai para a linha de baixo, encostar lá na margem, tá? Parágrafo é só uma vez por frase, certo? Também não se esqueçam da letra maiúscula em início de frases, nomes próprios, tá? E a pontuação adequada. Ponto final, vírgula, 2 pontos, travessão, o que vocês forem utilizar, certo, pessoal?